Depois de muita reflexão, decidi abordar um tema delicado e inevitavelmente polêmico: o feminismo. Ao longo dos anos, perdi amizades por dizer que não me identifico como feminista. E sei bem, tocar nesse assunto sem provocar reações fortes ou até ofensas é quase impossível. Eu li muitos livros, escutei diferentes vozes, explorei argumentos de todos os lados e por muito tempo eu acabei apenas reafirmando minhas próprias convicções, lendo autores que partilhavam dos mesmos valores que eu. Mais recentemente, algo mudou. Eu comecei a encontrar feministas que, mesmo comprometidas com a causa, passaram a criticar o próprio movimento. E isso me fez parar e pensar por que ainda permanecem ali, o que acabou confirmando os meus argumentos. Eu não sou historiadora, nem especialista no assunto, sou apenas uma mulher comum, atravessada por essas questões, tentando compreender o lugar que nos resta, ou o que ainda podemos construir. O que compartilho aqui são reflexões pessoais baseadas em leituras que naturalmente dialogam com os meus princípios. Se criticar o feminismo não fizer sentido para você, há vozes com peso acadêmico e grande influência pública que defendem a causa com unhas e dentes, como Vera Iaconelli, Maria Homem, Jamila Ribeiro ou Marcia Tiburi, que talvez se alinhem melhor com o que você busca. Mas se você está aberta a pensar com mais honestidade do que ideologia, com mais realismo do que retórica, eu te convido a seguir comigo por entre os escombros do que um dia já foi chamado de universo feminino. Olá, eu sou Vanessa Patilla, autora do livro Niara, o primeiro dia de aula. Neste episódio, compartilho algumas ideias centrais do livro Quem Roubou o Feminismo, com Christina Hoff Sommers. Ela é uma filósofa americana, professora da Universidade Clark, especialista em teoria moral contemporânea. O feminismo, esse movimento por igualdade entre os sexos, assumiu diferentes formas ao longo da história. Christina, focada no contexto americano, denuncia a transformação do feminismo em uma farsa intelectual e por isso é considerada antifeminista. Mas se você ouvir suas falas atuais, concluirá que não é bem assim. Seu livro, publicado em 1994, expõe dados e episódios que revelam os abusos e distorções promovidas por certas vertentes feministas, especialmente aquelas nas universidades, na mídia, na política e no sistema judiciário. Confesso, não é uma leitura leve, é densa, mas é reveladora. E apesar de ter sido escrita há muitas décadas, me soa muito atual ainda. Christina explica seu motivo para escrever o livro, dizendo o seguinte: senti-me compelida a escrever este livro porque sou uma feminista que não gosta do que o feminismo se tornou. O novo feminismo identitário precisa urgentemente de escrutínio. Somente avaliações francas podem conter sua influência desmedida e divisiva. Ao ler Sommers, me lembrei de James Lindsay, no livro The Marxification of Education, sobre como ideologias identitárias tomaram conta do ambiente acadêmico e censuram críticas legítimas. O modus operandi é o mesmo: doutrinação escolar, repressão à divergência, e hoje sabemos que esse movimento ele não é algo orgânico, mas isso sustentado por poderosos financiadores que perpetuam a insanidade. E qualquer conversa com uma feminista é questão de minutos até surgir a palavra patriarcado. Tudo, absolutamente tudo é culpa do patriarcado. A maternidade é penosa por causa do patriarcado, a história é distorcida pelo patriarcado, a sociedade é opressiva por causa dele. Mas afinal, o que é patriarcado? Usando a definição de Sylvia Walby, patriarcado é um sistema de estruturas sociais e práticas nas quais os homens dominam, oprimem e exploram as mulheres. Muitas feministas veem esse sistema em tudo ao seu redor e se irritam quando outras mulheres não compartilham dessa mesma visão. Elas rejeitam o fato de que nem todas as feministas acreditam estar vivendo sob uma hegemonia masculina opressiva. Christina Sommers chama essas ativistas de feministas de gênero e alerta: para convencer os céticos, elas estão sempre à procura da prova definitiva de que o sistema é intrinsecamente contra as mulheres. Segundo ela, não basta reconhecer que os homens brutais existem, o que todos nós concordamos
concordamos. É preciso convencer que a estrutura social como um todo aprova essa brutalidade. Essas ideias são propagadas em eventos que se assemelham mais a sessões de terapia coletiva do que a congressos científicos. Lá alimenta-se um ressentimento constante, uma raiva que vai se retroalimentando. E é com essa retórica inflamada que essas ativistas conquistam espaço. Afinal, quem ousa confrontar uma mulher emocionalmente abalada, depressiva ou em surto? Curiosamente, Cristina observa que o público desses eventos é composto majoritariamente por mulheres brancas, instruídas e de classe média, as famosas socialistas de iPhone. As ideias atuais do feminismo de gênero têm uma conexão muito forte com as ideias originárias do marxismo. A dinâmica é exatamente a mesma e pensadores marxistas são uma boa base para este movimento que se julga oprimido pelo maquiavélico opressor do patriarcado. E como se deu essa conexão entre o feminismo e as ideias originárias do marxismo? Para responder a esta pergunta, primeiro, precisamos entender que a primeira corrente feminista foi inspirada em princípios iluministas de justiça individual. E o que eram esses princípios? Igualdade jurídica entre os indivíduos, liberdade individual, autonomia moral e racionalidade, direitos naturais e inalienáveis, vida, liberdade, propriedade. Durante a Revolução Francesa e a Revolução Americana, os homens passaram a reivindicar direitos com base nessas ideias iluministas. As mulheres, no entanto, foram excluídas desse novo contrato social, e essa exclusão provocou uma reação de mulheres que passaram a questionar a universalidade dessas ideias, perguntando: poxa, se todos os seres humanos são iguais, por que as mulheres continuam sem direitos civis e políticos? Justo. Com base nos princípios iluministas, as feministas da primeira onda então lutaram por direito à educação, direito ao voto, sufrágio feminino, direitos civis e legais iguais, direito à propriedade e ao trabalho. Era uma luta por equidade legal, apoiada também por homens e não marcada por hostilidade aos homens. É um fato histórico. Sem o apoio masculino, o feminismo não teria saído do lugar. John Stuart Mill, por exemplo, foi um dos primeiros intelectuais a defender explicitamente a igualdade entre os sexos. Em 1869, ele publicou A Sujeição das Mulheres, onde afirma o seguinte: a distinção legal entre os sexos não é apenas errada, mas uma das principais barreiras à melhoria humana. Ele não apenas escreveu, mas atuou politicamente no parlamento britânico em defesa do sufrágio feminino. Ao lado dele havia muitos outros homens influentes, como Richard Pankhurst, marido de Emmeline Pankhurst, uma das líderes sufragistas que redigiu o projeto de lei garantindo a mulheres o direito à propriedade e à guarda dos filhos. Nos Estados Unidos, outro nome fundamental foi Frederick Douglass, um ex-escravizado e abolicionista que participou da Convenção de Seneca Falls em 1848, que foi um marco oficial do feminismo organizado americano. Douglass defendeu ali publicamente que os direitos civis das mulheres deveriam ser tão urgentes quanto os dos homens negros. Esses homens não estavam tomando o protagonismo das mulheres, como se diria hoje. Eles estavam usando sua influência e poder institucional, que sim, era privilégio masculino, para abrir espaço para que as mulheres ocupassem esses mesmos lugares. Não havia como aprovar uma lei sem o voto deles. Toda a legislação que possibilitou a mulher estudar, votar, possuir propriedade ou trabalhar com direitos iguais foi escrita, debatida e aprovada em ambientes compostos exclusivamente por homens. Mas reconhecer este fato incomoda profundamente algumas feministas atuais. Porque admitir a colaboração masculina desmonta o mito de que a luta das mulheres foi uma batalha solitária contra um inimigo opressor chamado homem branco cis hétero. Essa narrativa simplista é fundamental para manter o estado de alerta e revolta constante que sustenta o feminismo contemporâneo. Reconhecer que os homens foram e continuam sendo aliados importantes ameaça diretamente a base emocional e ideológica do patriarcado onipresente. Estou deixando na descrição a lista de documentos e livros para leitura que comprovam esses fatos. Para as feministas de gênero atuais, os antigos ideais de liberdade, igualdade e democracia são insuficientes. Tenho a certeza de que elas, revolucionárias marxistas fidedignas, estão mais preocupadas em construir vilões do que pontes. A virada radical do feminismo aconteceu em meados dos anos 60, no contexto de efervescência política marcado por
movimentos anti-guerra, anti-governo e o profundo questionamento das instituições ocidentais. A chamada segunda onda do feminismo emergiu neste ambiente, profundamente influenciado por uma filosofia anti-establishment e por teóricos que questionavam as estruturas sociais vigentes. Adivinha? Karl Marx, Herbert Marcuse, Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre. Foi aqui que o feminismo tomou formas marxistas. O feminismo, nesse novo cenário, deixou de ter como foco a conquista de direitos civis e legais para assumir uma postura de crítica sistemática à cultura, à linguagem, até à própria ciência, todas vistas como construções masculinas destinadas à dominação. A partir daí instaurou-se uma verdadeira guerra de gênero, não mais contra leis injustas, mas contra a própria estrutura simbólica da sociedade. O que para muitos pode parecer trivial ou inofensivo, uma piada, uma propaganda, um comportamento cotidiano, para essa lente feminista radical é lido como violência simbólica. Do you need an ambulance? You need to go to the... Essa mentalidade vitimista, ela tem uma base teórica clara. A filósofa feminista Sandra Barthes, em seu ensaio sobre consciência feminista, descreve esse estado como a adoção de uma identidade de vítima. Uma vez que passo a considerar as mulheres como um gênero subjugado, estou pronta para ver nos homens os opressores e, por consequência, preparada para acreditar no pior sobre eles, inclusive fabricar atrocidades, se necessário. E é justamente nesse ponto que o movimento começa a colapsar sobre si mesmo. Surgem subgrupos dentro do feminismo que acusam-se mutuamente de opressão. Feministas brancas acusadas de racismo, judias chamadas de sionistas, lésbicas excluindo mulheres trans acusadas de apagar a identidade biológica feminina, feministas gordas cobrando visibilidade, feministas com deficiência apontando capacitismo e a lista segue. Essa fragmentação extrema é fruto direto de uma ideologia que idolatra a dor como capital moral e que compete pelo status de vítima mais autêntica. Para exemplificar este terror, veja um episódio alarmante que revela como princípios fundamentais estão sendo minados por essas extremistas. Há tempos atrás, na Universidade de Vassar, alguns estudantes homens foram falsamente acusados de estupro. E após terem sua inocência comprovada, a vice-reitora dos alunos, Catherine Cummings, fez uma declaração perturbadora. Ela disse: "Eles sentem muita dor, mas não é uma dor da qual eu necessariamente os teria poupado." Segundo ela, esse sofrimento seria útil para que esses rapazes refletissem sobre si mesmos, se questionassem: como vejo as mulheres? Eu poderia mesmo ter feito isso? Perceba a lógica perigosa aqui. Estamos diante da substituição da presunção de inocência por uma nova doutrina, culpado mesmo que se prove o contrário. Por quê? Porque, segundo elas, homens, simplesmente por serem homens e viverem em uma cultura patriarcal, têm sempre o potencial para cometer violência. Mesmo quando inocentes, são suspeitos por essência. É a ideia da culpa coletiva, uma ideia que, ironicamente, se assemelha ao conceito cristão do pecado original, mas aplicado seletivamente agora, apenas para os homens. Nem as crianças escapam desse terror. Em Minnesota, escolas adotaram políticas de assédio sexual que se aplicam a crianças a partir de 5 anos. Sim, 5 anos. Meninos que perseguem meninas no recreio estão sendo rotulados como terroristas de gênero. Chamam de machista na minha escola. Mano, eu tenho 11 anos, como é que eu vou ser machista, pô? O que antes era visto como comportamento infantil, agora é tratado como embrião da violência. Essas feministas, em geral, desprezam a maternidade, então é compreensível que elas não entendam nada sobre meninos de 5 anos de idade no jardim de infância, porque somente mulheres que veem o mundo através de lentes de sexo e gênero veriam na voracidade de uma criança brincando no pátio da escola a criação de assassinos em série e terroristas de gênero. Mas elas querem mais, elas querem transformar a própria estrutura da academia. Para isso, começam pelas palavras. Joyce Trebelcott, por exemplo, declarou que a palavra seminário é ofensiva, masculina e ofensiva, já que lembra a palavra sêmen, e em resposta passou a usar o termo ovular. Parece absurdo, né? Mas não é brincadeira. A intenção é clara: substituir o saber como construção racional, universal, por uma versão ideológica filtrada por lente de gênero. E foi assim que surgiram os chamados estudos de gênero e feminismo. Só que, ao contrário do que o nome pode sugerir, ali não se estuda ciência, nem filosofia, nem história. Estuda-se ideologia. Uma ideologia que parte do princípio que o conhecimento tradicional é uma ferramenta de opressão masculina. Por isso, antes de se livrar do sexismo na sociedade, é preciso eliminar o preconceito masculino branco da educação, reconceitualizar tudo, reescrever tudo, ou seja, desconstruir, palavra mágica que no fim sempre leva ao mesmo lugar, a destruição de tudo para a construção de um nada. Sim,
É marxismo. É a velha estratégia de revolução cultural. Destruir instituições, narrativas, símbolos e fundamentos para, em seu lugar, plantar uma identidade vazia, fragmentada, ressentida. Mas sejamos justos, muitos acadêmicos vêm fazendo correções legítimas, revelando autoras esquecidas, corrigindo estudos baseados só em homens e promovendo uma representação mais justa das mulheres. São avanços válidos na busca por equidade e precisão histórica, mas para as feministas de gênero, isso não é suficiente. Elas não querem correções, querem reescrever a história, querem que a narrativa mostre mulheres como protagonistas iguais aos homens, mesmo quando os registros, os fatos e a realidade não sustentam essa equivalência. Vejamos a guerra, por exemplo, historicamente, um campo dominado por homens. A filósofa feminista Elizabeth Minich afirma que mulheres sempre estiveram lá, como enfermeiras, espiãs, secretárias, motoristas. Sem elas, diz ela, nenhuma guerra teria acontecido. Mas uma coisa é reconhecer sua presença, outra é dizer que foram protagonistas nas decisões e combates. Seus papéis foram importantes? Foram, mas secundários. E apesar da nobreza, seus protestos raramente mudaram os rumos da guerra. Eu queria muito perguntar, por que afinal deveríamos entrar nesse jogo de superioridade? Um jogo que nunca foi feito para nós, e no qual sempre estivemos em desvantagem. O que nos leva a reescrever a história de forma a nos conceder triunfos que naquela época sequer poderíamos disputar. Hoje temos chance real de conquistar nosso espaço. Não seria mais sábio olhar para frente, ao invés de canalizar nossa energia para corrigir um passado que a gente não pode mudar? Esse revisionismo se espalhou também para os livros escolares. Hoje, os textos didáticos dos anos iniciais de escola fazem questão de incluir modelos femininos, o que é positivo, porém é uma espécie de estereótipo invertido, mulheres operando máquinas, olhando em microscópios, guerreando, enquanto imagens tradicionais de maternidade são evitadas, quase proibidas. A mulher com um bebê no colo, nossa, virou um tabu. Em vez de libertar as mulheres, esse tipo de feminismo aprisiona, troca um rótulo por outro, um estereótipo por outro, e no fim sacrifica o conhecimento, a verdade e a liberdade intelectual no altar de uma ideologia. Esse viés autoritário se revela com clareza numa resposta que Simone de Beauvoir deu a Beth Friedan, quando Friedan afirmou que mulheres deveriam ter o direito de escolher ficar em casa com os filhos, e Beauvoir rebateu imediatamente: não, nenhuma mulher deveria ter essa opção, porque se existir, muitas a escolherão. Essa frase resume bem a lógica antiliberal das feministas de gênero. As escolhas das mulheres só são válidas se forem aprovadas pela doutrina. Liberdade nesse modelo não é autonomia, mas obediência ao projeto revolucionário. O pressuposto é sempre o mesmo. As mulheres que optam por uma vida tradicional, especialmente as religiosas, são vistas como ignorantes, alienadas ou oprimidas. Suas escolhas são, por definição, inautênticas. Gloria Steinem, por exemplo, descreve a fé de milhões de mulheres como uma troca patética entre segurança e autorrespeito. Essa arrogância revela a contradição do novo feminismo, que prega a irmandade, mas despreza justamente aquelas com quem discorda. Qualquer voz dissidente é imediatamente taxada de extremismo de direita e descartada sem debate. Ao invés de estimular o pensamento livre, muitas salas de aula feministas oferecem a jovens uma mistura de jargão psicológico, retórica esotérica e práticas pseudoterapêuticas, como círculos de partilha emocional. Enquanto os homens enfrentam os rigores da engenharia e da biologia, elas são convidadas a honrar os seus sentimentos em ambientes que se dizem seguros. Pais atentos deveriam refletir antes de enviar suas filhas para instituições inteiramente capturadas por esse ethos. Faculdades públicas e algumas tradicionais privadas no Brasil deveriam, ao menos, ter a honestidade de declarar publicamente o tipo de reeducação ideológica que oferecem. O anúncio poderia ser algo assim: ajudaremos sua filha a desconstruir tudo o que aprendeu em casa. Ela poderá rejeitar seus valores morais, distanciar-se da família, revisar sua aparência, questionar sua identidade até odiar você. E ao final, você terá gasto dezenas de milhares de reais e talvez tenha perdido uma filha. Com a desculpa de que as estruturas acadêmicas tradicionais são instrumentos do patriarcado branco ocidental, elas partem da premissa de que tudo é permitido: manipular dados, exagerar estatísticas, contornar métodos científicos, e é assim que se constroem estudos alarmantes sobre anorexia, estupro, violência doméstica, desigualdade salarial, não como investigações sérias, mas como ferramentas de mobilização política. Ninguém aqui está dizendo que esses horrores não aconteçam e que os homens não são
são estatisticamente mais propensos a serem os protagonistas desses crimes. No entanto, se os dados forem falsos, acabam traindo exatamente as mulheres que dizem defender. Mentiras não curam doenças, nem evitam crimes. A verdade, mesmo incômoda, é nossa melhor aliada. Mas a figura da mulher espancada torna-se um emblema conveniente para justificar uma espécie de cruzada moral. Vejo nos últimos anos um movimento feminista dissidente que busca resgatar o feminismo clássico. Elas têm se manifestado de diversas formas e até com um tom bastante conservador que para mim está sendo surpreendente. É preciso coragem, porém, para romper o cerco que as feministas de gênero criaram, já que atualmente as que pensam diferente são totalmente intimidadas por acusações ou gritos. Mas sei que há no Brasil vozes feministas poderosas, expondo as mentiras e incoerências desse movimento radical. Mas eu ainda me sinto como no conto de Hans Christian Andersen, A Roupa Nova do Imperador. Lembra desse conto? Onde todos fingem ver as roupas invisíveis do rei para não parecerem burros ou incompetentes? Da mesma forma, no feminismo radical, todas devem enxergar opressões onde às vezes não há nada. E quem ousa dizer o óbvio, como a criança do conto, é acusada de ignorância, insensibilidade ou machismo, ou mesmo cancelada como eu o tempo todo. A estrutura é a mesma. É uma elite que dita o que deve ser visto, mesmo que isso contraria a realidade. E o medo do cancelamento ou da exclusão social faz com que a maioria finja concordar. O resultado é esse, um teatro coletivo onde o senso crítico é silenciado e a dúvida se torna pecado. No próximo vídeo quero falar sobre como a segunda onda do feminismo, a revolução sexual, tem sido devastadora para as mulheres. Não deixem de me seguir no YouTube, Spotify ou Rumble. E para não perder os novos vídeos, se inscreva e acione o sininho para receber notificações. Se essa reflexão pareceu válida para você, compartilhe, comente ou só dê um like, que isso já faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Eu sou muito grata pela sua atenção. Vejo vocês no próximo vídeo.